estar aqui e uma responsabilidade grande ter que pregar a palavra de Deus, mas agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e por podermos ter a sua palavra aberta. Vos convido a abrirem as suas Bíblias em Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 1 a 9. Efésios 2, 1 a 9. Efésios 2, 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos. Pai, te agradecemos, pois tu és bom para conosco. Te agradecemos, pois temos a oportunidade de ter a tua palavra aberta, de podermos aprender mais sobre ti, Senhor. A minha oração é para que tu me possas usar mais uma vez para expor a tua palavra e a tua palavra somente de forma fiel, Senhor. Que todos que aqui estão possam ter os ouvidos atentos e com corações dispostos para serem obedientes, Senhor. Eu te peço para que tu convenças aqueles que ainda não te conhecem, que o teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de um homem, o típico homem, que após muita insistência da sua esposa, ele vai ao médico. Porque o homem é assim mesmo, né? Médico? Para quê médico? Mas então ele assim o faz. Ele agenda essa consulta e ele vai. Quando ele chega lá, é óbvio, o médico diz-lhe: olha, tens que fazer exames porque nós temos que entender como tu estás. Pronto, ok. Então ele vai, sai, marca esses exames, faz esses exames e retorna para a segunda consulta. Entrega os exames ao médico, aí o médico vê aquilo e depois ele diz: olha, eu quando estava na escola, quando fiz a faculdade de medicina, eu era um ótimo aluno. E nisso o médico ele começa a dizer, olha, sobre as suas qualificações todas. Que ele tinha sido um ótimo aluno, que ele tinha feito já algumas operações muito críticas e que tinha salvo imensas vidas. Que ele era um ótimo médico, que ele tinha ótimas qualificações. E em conversa com o homem, ele descobriu que já tinha salvo um rapaz da mesma idade do filho daquele homem. E após ele contar todas essas coisas, o quão bom ele era, o homem, de fato, ele se impressiona e diz: realmente, o senhor é um ótimo médico, faz um ótimo trabalho. E após isso tudo, o médico diz: olha, tens que tomar esses remédios e tens que ter todos esses tratamentos, ok? Mas o doutor, ele não diz a razão para que ele tenha que fazer isso tudo. O homem acha estranho e diz: não, eu não quero isso, não quero esses remédios, não quero esses tratamentos porque eu me sinto bem. Então, não quero. Mas
após isso, o doutor diz-lhe, olha, tens que tomar isto, porque o teu estado é crítico. Tu estás muito doente. Se tu não fazes esses tratamentos, se tu não tomas esses remédios, a morte é certa para ti. A menos que o homem reconhecesse e entendesse a sua situação, o simples fato dele saber que aquele médico era um ótimo médico, que tinha ótimas qualificações, não seria suficiente para persuadi-lo a que tomasse aqueles remédios e que iniciasse aquele tratamento. Foi preciso que o médico alertasse sobre a gravidade da sua situação para que ele se submetesse àqueles tratamentos, àqueles remédios. Na carta que nós iremos estudar hoje, ao que parece, Paulo, ele começa com um típico poema daquele tempo. E ele escreve aos Efésios esse poema. E só para contextualizar, aquela cidade era um polo de comércio, mas também era um polo de idolatria e um polo de imoralidade. Era uma cidade terrível. Era um povo completamente desprovido de qualquer referência de um Deus pessoal e justo. Então, Paulo, se repararem aqui no capítulo 1, verso 3, ele começa a bendizer a Deus. Ele mostra a grandeza de Deus, a sua soberania, as bênçãos que Ele nos deu, a exaltação do caráter do Senhor e deixa claro que uma ação que partiu de Deus para com os homens. E essa ação foi... Ele escolheu alguns homens, Ele os redimiu e os salvou dos pecados e adotou-os por meio de Cristo. E por que é que Deus fez isto tudo? Bem, para o louvor da sua glória. Verso 12 do capítulo 1. A fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Alguém muito maior, como um certo teólogo disse, um ser totalmente outro, decidiu agir no homem. E se tivéssemos o tempo, nós observaríamos todas as ocasiões em que Deus age por causa dele mesmo. Mas iremos ver apenas algumas. Verso 3 diz: Bendito o Deus e Pai, o fim do 3, bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. 4, assim como nos escolheu nele, o fim do 4, irrepreensíveis perante Ele em amor. 5. Nos predestinou para Ele, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da Sua vontade. Para louvor da glória da Sua graça que Ele nos concedeu no amado. 7. Temos a redenção pelo Seu sangue, o final, segundo a riqueza da Sua graça que Deus derramou abundantemente. 10. De fazer convergir nele, 11. Nele, digo, qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 14. O qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Um Deus único, um ser único, completamente diferente, que age e que decide relacionar-se de forma tão especial com a sua criação. E aqui é que está a chave. Apesar de nós. Ao que parece, Paulo faz um panorama poético sobre a Trindade e os seus atos, a fim de que os efésios, quando lessem isso, eles ficassem impressionados e maravilhados com todas as obras que Deus tinha feito. E é um fato. Vejam tudo aquilo que Deus fez.
Mas Deus, sendo soberano, sendo santo, sendo puro, sendo perfeito, Ele ainda assim escolheu alguns homens, mesmo que eles fossem pecadores. Olhem comigo verso 7 do capítulo 1. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Que Deus maravilhoso. Que apesar de nós, que apesar dos pecados, Ele decide relacionar-se com a sua criação. E é certo que a igreja lá em Éfeso, após ler este capítulo 1 da carta, eles já iriam ficar impressionados com este Deus que é maravilhoso. Eles já iriam ficar impressionados e o seu amor pelo Senhor já iria aumentar apenas de ver todas essas obras que Deus tinha feito, apesar deles. Mas eis que Paulo faz algo interessante. Ele escreve todo este capítulo 1, mas eis que ele chega ao capítulo 2. E como se fizesse um zoom, como se focasse mais em um dos assuntos que ele tinha tratado no poema anterior, ele começa a falar sobre a condição em que toda a humanidade, os hebreus e os gentios, estavam antes da salvação. E é nisso que nos focaremos esta manhã. O título da mensagem de hoje é o pecado. A condição humana que nos separa de Deus. Repito, o pecado. A condição humana que nos separa de Deus. Mas tu talvez possas te estar a perguntar: uma pregação sobre pecado? Achei que a igreja e as pregações fossem para nos fazer conhecer mais a Deus e mais o nosso Salvador. Essa é uma excelente questão. A resposta para ela é: se vamos ouvir sobre o nosso Salvador, temos que saber do que Ele nos salva. Porque se eu não sei que estou condenado, por que eu queria uma salvação? Assim como o homem da ilustração não entendia que precisava dos tratamentos e dos remédios até saber que estava muito doente, assim o pecador não remido não entende que precisa urgentemente de um Salvador, apenas que entenda a sua condição de pecador completamente perdido. Menos que entenda que o seu pecado aponta rumo ao inferno e que o seu pecado o separa completamente do Senhor, não entenderá a grande salvação que Deus tem para oferecer. O que eu gostaria que os irmãos fixassem nas suas mentes nesta manhã é que precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa para que possamos compreender a generosidade da graça divina. Repito, precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa para que possamos compreender a generosidade da graça divina. E o primeiro ponto da nossa mensagem é: o que é pecado? Porque se iremos ter uma pregação sobre pecado, nós temos que definir conceitos. Mas o que é pecado? Bem, o pastor Jairo, ele tem exposto o livro de Gênesis. E nós, ultimamente, temos observado um dos capítulos mais importantes de todas as Escrituras, que é o capítulo 3. E eu creio que ele é importante, pois ele não só nos faz entender de onde nós viemos, mas nos faz entender porque é que o mundo em que estamos está da forma em que está. Porquê é que não temos mais plena comunhão com Deus? Porquê é que os nossos casamentos às vezes têm problemas? Porquê é que o homem sofre quando trabalha? Porquê é que as mulheres sofrem quando vão aos partos? Porquê é que há terremotos e pessoas que morrem em catástrofes? A resposta para isso tudo é o pecado. O pecado é a razão porque todas essas coisas
acontecem. Ao longo de toda a Escritura, nós podemos encontrar referências para esse mal. Só no Antigo Testamento, nós temos 9 palavras que se referem para pecado. Apenas uma delas aparece 522 vezes. E essa palavra, ela traz consigo a ideia de errar o alvo. Mas, quando se erra o alvo, acerta-se em outra coisa. Por exemplo, quando alguém erra o alvo e peca, essa pessoa também acerta o alvo errado. A ideia não é meramente passiva de errar, mas é de forma ativa querer acertar no erro. O pecado não é simplesmente um deslize. O pecado é querer fazer o que não é certo. Êxodo 20:20 diz: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Provérbios 8:36. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Há muitas outras palavras no Antigo Testamento que são usadas para referir-se a pecado. E todas elas são usadas no contexto de quebrar, ruína, iniquidade, rebeldia, transgressão, culpa, desviar, erro cometido e ser culpado, ser perverso e um pecado deliberado. Irmãos, no Antigo Testamento o pecado nunca é tratado de forma leve. O pecado nunca é tratado como sendo uma coisinha pequena, como um erro ou um deslize. É tratado como um ato deliberado contra o Senhor. É não querer fazer o certo, é ao invés disso, querer fazer o que está errado. No Novo Testamento, há outras 12 palavras que descrevem o pecado. E, tal e qual como no Antigo, essas palavras também trazem uma ideia de mal, de ruindade, de doença, de imoralidade, impiedade, culpa, iniquidade, viver de forma desregrada, ser um transgressor, ter uma adoração ignorante, de desviar, de ficar curto, de interpretar erroneamente, de ser um ator de hipocrisia e seguir uma interpretação falsa. Repito, ao longo das Escrituras, não há, e eu uso uma expressão aqui de Portugal, colocar paninhos quentes sobre o pecado. Irmãos, o pecado é coisa grave. O pecado é agir contra Deus, agir contra um Deus santo, justo e bom. Todas essas expressões que aparecem nas Escrituras demonstram ações propositais e deliberadas de ruindade. Isso tudo contra Deus. Contra um Deus santo, justo e bom. Abram lá comigo em 1 João 3:4. 1 João 3:4. Assim diz a palavra do Senhor. 1 João 3:4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Este verso é bem autoexplicativo. Pecar é transgredir a lei, mas não é qualquer lei. É transgredir a lei de Deus. Repito, a lei de um Deus santo, justo e bom. É agir intencionalmente contra Deus, é agir contra a vontade revelada do Senhor. Strong, um autor, ele define pecado da seguinte forma: pecado é falta de conformidade com a lei moral
de Deus, quer seja em ato, disposição ou estado. O que este autor faz é explicar o pecado no mesmo nível que Cristo fez. Quando Cristo disse que adultério não é simplesmente o ir e fazer, mas o cobiçar, ou seja, isso é pecado. Ou seja, é ter o ato ou até o querer estar a fazer esse tipo de coisas, esse tipo de promiscuidade, esse tipo de ações contra o Senhor. Isso é pecado, é ter uma disposição, um estado pecaminoso. Isso é agir contra Deus. Outro autor define pecado da seguinte forma: pecado pode ser definido como tudo aquilo na criatura que não expressa o que é contrário ao caráter santo do Criador. Pecado é coisa séria. Pecado não é brincadeira. Pecado é ofensa contra Deus. E, como é óbvio, eu não tenho a intenção de passar esta pregação toda com uma lista sobre o que é pecado ou não. E nem que os irmãos olhem uma lista e vejam, não, eu já fiz isto. Esse não é o meu objetivo. O meu propósito hoje é que nós devemos entender que o pecado é tudo aquilo que ofende a santidade de Deus e que, no final das contas, nos afasta do Senhor. Tendo o conceito de pecado já um pouco mais claro nas nossas mentes, nós podemos iniciar a observar o que Paulo está a falar no texto da pregação de hoje, em Efésios 2. E nós iremos entender que Paulo, ele diz que o pecado traz consequências. Ele diz que o pecado não passa barato. Que quando olhamos para as consequências, nós entendemos que não estamos a ver que Deus age contra o pecador de forma injusta, ou que Deus é insensível, ou que Deus não considera. Deus age como age contra o pecador, porque Ele é santo, justo e bom, e porque o pecador ofende diretamente a Deus. E porque o pecador ele decide agir contra Deus, então Deus é justo quando pune o pecado. Então Paulo começa o capítulo 2 a deixar claro para os irmãos que falhar contra o maravilhoso Deus que ele acaba de descrever no capítulo 1 traz consequências, e consequências pesadas. A primeira consequência que o pecado traz é que torna os homens mortos. O pecado torna os homens mortos. Olhem comigo verso 1 lá de Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Irmãos, o pecado sempre traz consequências. Nós já temos visto que algumas dessas consequências para Adão e Eva, nas pregações que o pastor Jairo tem trago, são o sofrimento do homem ao cumprir as suas funções e o sofrimento de Eva a cumprir as suas funções. Mas essas não foram as únicas consequências que vieram do pecado e muito menos as piores. Nos versos que o pastor Jairo ele irá ensinar a seguir, nós iremos ver que a mortalidade passou a ser algo natural na criação. Quando Deus fez Adão, Deus deu-lhe o fôlego de vida. Adão estava cheio de vida, tinha uma vida plena e abundante e perfeita comunhão com o Senhor e viveria para sempre em santidade. Mas quando o pecado entrou no mundo, a promessa de Deus se cumpriu e, naquela altura, Adão morreu. Não de forma física, mas espiritualmente. Mas com isso não significa que Deus mentiu
ou que ele alterou o plano que ele tinha para a humanidade. Quando Deus não aniquilou Adão e Eva da face da terra, ele não o fez porque ele tinha um plano redentor para a sua criação. E isso é certo que irá ser tratado de forma mais aprofundada em outra pregação. Mas a partir daquela altura, toda a capacidade que os primeiros humanos tinham de agradar a Deus foi extirpada. Foi retirada. Eles não conseguiam mais ser agradáveis perante um Deus santo, justo e bom. Porquê? Porque eles tinham pecado. Eles tinham ofendido ao Senhor, eles tinham criado um impedimento entre eles e Deus. A vida espiritual lhes foi retirada. A partir daquele momento, eles estavam mortos nos seus pecados e delitos, entregues ao fato de que o morto não consegue fazer nada para se vivificar e muito menos para agradar a Deus. E a primeira evidência disso foi o fato de que Adão e Eva tentaram fazer roupas para si. Aquelas miseráveis folhas de figueira foram rapidamente substituídas por roupas. Roupas feitas por quem? Por Deus. Não por Adão e Eva, mas pelo Senhor. Porque eles não conseguiam satisfazer o padrão de Deus. Então Deus teve que intervir com a sua mão. Mas essa incapacidade de agradar a Deus não ficou apenas em Adão e Eva. Em Romanos 5,12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Bem, isto significa que Adão era o representante de toda a humanidade, que nele todos nós pecamos e dele saíram todos os pecadores. Que todos que nasceram a partir daquela altura, apesar de terem uma vida física, estavam mortos espiritualmente. Sem a capacidade de se auto-vivificarem e sem nenhum desejo natural por Deus. Eles não querem o Senhor e não buscam o Senhor. Os pequeninos que nós temos aqui na nossa igreja também são pecadores. Mas podes pensar, mas eles são tão fofinhos. Sim, são. Mas já nascem com a natureza pecaminosa, afastados do Senhor. Caim foi o primeiro exemplo dessa transmissão de pecado. Ele não aprendeu com nenhum outro ser como assassinar, mas ele o fez. Isso veio de onde? Veio do seu interior. Veio do seu coração, que decidiu assassinar o seu próprio irmão porque ele era pecador. Porque Caim era pecador. E para piorar a situação, ele não se arrependeu e foi embora ter a sua vida. O rei Davi, no Salmo 51, ele nos diz que em iniquidade ele nasceu, em pecado a sua mãe o concebeu. Isso não significa que a sua mãe o ter feito foi um pecado, ou o seu nascimento foi um pecado, mas que porque a sua mãe era pecadora, ele nasce pecador também. E a vida de Davi foi impactada pelo pecado. Com o passar dos anos, esse conceito foi chamado de depravação total, em que toda a humanidade, todo o ser humano é completamente depravado, longe do Senhor, incapaz de ir a Deus. Após a queda em Gênesis 3, o homem se tornou completamente entregue aos seus pecados. E essa é a condição de todo o ser humano sem Deus. E Paulo explica isso bem em Romanos 3, 10 a 18. Ele diz: não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda,
Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, há uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urde engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles já têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, isto são más, péssimas notícias para a sociedade. Mas ao mesmo tempo, uma descrição fiel do mundo que nos rodeia. O mundo não quer a Deus. O mundo odeia a Deus. E o mundo é mau. Nos primeiros séculos da Igreja, houve alguns homens que não aceitaram esta verdade, que o homem é mau, que eles foram falando que o homem não é assim tão ruim e que ele pode escolher a Deus com o tempo e que ele ia se tornando um pecador. Algumas áreas da psicologia e da filosofia afirmam que nascemos como tábuas rasas, prontas para absorver tudo ao nosso redor. Mas as Escrituras afirmam o oposto. Elas afirmam que essa pecaminosidade de Adão e Eva passou para todos os seres humanos que vieram deles. Piper, ele diz o seguinte sobre este assunto. Tínhamos vida física, mas nosso coração era empedernido em relação a Deus. Nosso coração era cego, incapaz de ver a glória de Deus em Cristo. Éramos totalmente incapazes de reformar a nós mesmos. Ainda que fosse possível, o que não é possível. Mas se nós só nascêssemos e não fizéssemos nenhum pecado após isso, o nosso saldo já estaria no negativo. Porque nós fomos concebidos em pecado e já nascemos mortos nos nossos pecados e delitos. Irmãos, eu estou a investir tanto tempo neste assunto porque se não entendermos a nossa condição pecaminosa, nós não entenderemos o valor da graça de Deus. O ser humano não consegue fazer nada de bom por si mesmo. O ser humano é completamente perdido e precisa de um Salvador. Isto não significa que toda a sociedade é tão má como poderia ser. Isto não significa que todos são assassinos, todos são estupradores, todos são roubadores, que todos são o pior possível na sua vida prática. Mas que mesmo a vida física que todos têm, mesmo o bem que poderiam fazer e até fazem porque há pessoas boas, até essas coisas boas, externas, para Deus não valem nada. A Bíblia nos diz que são como trapos de imundícia. É como apanharem um pano novo, pô-lo dentro do lixo, deixar ali uma semana e tentar usar esse pano para limpar alguma coisa. Não vai limpar nada, só vai fazer pior. Porquê? Porque o pano está sujo. Assim são os pecadores. Quando tentam estar a fazer algo de bom para Deus, estão a fazer algo que é inútil. Porque Deus é santo, completamente separado do pecado e não admite nada que esteja corrompido pelo pecado. Então nós não conseguimos fazer nada para a nossa salvação. Então Paulo, após afirmar que todos estão mortos nos pecados e delitos, ele explica o que é isto. Aqui em Efésios 2, Paulo começa esta porção com essa informação que é mortal. E ele continua a explicar como eram as vidas dos efésios antes de serem salvos por Cristo. E é interessante
que ele faz essa distinção entre uma vida antes de Cristo e uma vida com Cristo ou após Cristo. Ele diz no verso 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo fala de 3 guias aqui. Ele fala sobre o mundo, sobre o príncipe da potestade do ar e o espírito que atua nos filhos da desobediência. Mas esses 3 guias têm as mesmas características. Quando Paulo diz o curso deste mundo, ele está-se a referir do estilo de vida comum de uma sociedade sem Deus. De uma sociedade que é entregue aos seus pecados, aos seus próprios desejos. Nós vemos que dia após dia o nosso Estado, o nosso governo, ele toma decisões injustas e imorais. Recentemente, outro jogador famoso de futebol foi acusado de imoralidade, um entre muitos. As nossas instituições de ensino continuam pervertendo ainda mais a cosmovisão dos alunos. Uma sociedade que, de forma alguma, é justa e não está interessada em ser, muito menos em submeter-se a Deus. Às vezes se diz que a sociedade está a piorar cada vez mais com o passar dos anos. Eu não estou tão de acordo com essa afirmação. Porque se formos observar a história, já teve tempos em que em praça pública eram feitos atos de imoralidade explícita. Eu creio que a sociedade não está nem a piorar e nem a ficar melhor. Ela está em ciclos. Ela apenas está a seguir o curso comum de uma sociedade sem Deus. A verdade é que não há pior do que morto. Se todos já estão mortos nos delitos e pecados, sempre vai ser assim. Sempre vão estar mal. E morto já está todo o curso deste mundo e todos aqueles que não têm o Senhor como Salvador. Paulo, no verso 2, também fala do príncipe da potestade do ar e do espírito que atua agora nos filhos da desobediência. O príncipe e o espírito são a mesma pessoa. Paulo está a falar sobre o diabo. Aqueles que não têm a Cristo são controlados pelo diabo e seus demônios e servem apenas a ele. Quem não é salvo, quem não tem a Cristo, serve ao diabo. Não há como servir a 2 senhores, ou a Deus ou ao diabo. E se tu não serves a Deus, serves ao diabo. Olhem comigo esta dura conversa que Cristo tem com os fariseus. Lá no Evangelho de João, capítulo 8. João 8, dos versos 39. João 8, 39. Assim diz a palavra do Senhor. João 8, 39. Então lhe responderam. Isto está a falar dos fariseus. Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, que tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Ou seja, Abraão não tentou assassinar a Cristo. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse, de fato, vosso pai, certamente me havíeis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra.
Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos. Porquê? Porque não sois de Deus. Cristo é muito duro, mas franco, com os fariseus aqui. Eles estavam a fazer as obras do diabo porque eles eram do diabo. Porque eles eram filhos do diabo. E é interessante que Cristo diz que os fariseus eram incapazes de ouvir as palavras dele. Mas isto não significa que eles não conseguiam literalmente ouvir ou ter a audição, porque eles estavam a conversar. Aquilo que Cristo estava a falar é que eles não conseguiam obedecer àquilo que Cristo estava a ordenar. Eles não tinham a capacidade, dentro deles mesmos, de serem fiéis às ordens de Cristo. Porquê? Porque eles eram filhos do diabo. E quem é filho do inimigo não consegue cumprir as ordens de Deus porque são controlados pelo diabo, pelo príncipe das potestades do ar e pelo espírito que ainda hoje atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quem não tem a Cristo hoje é filho do diabo. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Não consegue sequer estar a servir a Deus. Porquê? Porque é filho do diabo. Se os religiosos daquela altura eram filhos do diabo, pensem nos Efésios, para quem Paulo escreve esta carta. Pensem na sociedade do século XXI. Completamente afastados de Deus, completamente empenhados a servir ao diabo. E é interessante que esta expressão que Paulo usa aqui, no fim do verso 2, ele diz: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isto não significa que esse espírito pega nos filhos da desobediência, ou seja, os incrédulos, e age neles como se fossem umas marionetas. Ou seja, como se quem estivesse a fazer as coisas não soubesse aquilo que estava a fazer. Os descrentes não são passivos nas mãos de Satanás. Os descrentes não são passivos. Os ímpios querem fazer as coisas que Satanás quer que eles façam. Eles têm prazer em cumprir a vontade do diabo. Eles não estão a ser manipulados a fazê-lo, mas eles gostam de ir contra Deus. Paulo fala um pouco sobre isso em Romanos 1:32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Terrível. Grande culpa tem quem age contra Deus. Grande culpa tem todo aquele que não é crente. E Paulo, no verso 3, ele repete essas ideias do verso 2, mas que com outras expressões. Ele continua quando diz que não somente andam no curso do diabo, mas fala de uma inclinação interna que todos têm. O verso 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Antes de serem salvos, absolutamente todas as pessoas que não são salvas andam conforme os desejos da sua carne e dos pensamentos e são incapazes de agir de outra forma.
ele repete novamente, mas agora de forma mais explícita, aquilo que o pastor Jairo já disse, que a culpa não é do diabo, a culpa é do ímpio. O ímpio quer estar a fazer as obras do diabo, são os seus desejos internos que o fazem estar a ir contra Deus. Que o ímpio não irá para o inferno porque o diabo o fez ir para lá. Não. O ímpio irá ser condenado pelos seus próprios desejos internos. E se pensam, como se costuma dizer, segue o teu coração. Faz aquilo que o teu interior diz. Faz aquilo que tu achas que é certo. Se tu não vês problema algum nessas frases, olhem bem o que Paulo diz sobre aquilo que está no coração dos ímpios. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O coração do não regenerado não é muito diferente do coração do diabo. Ele tem os mesmos desejos, tem os mesmos impulsos perversos que o seu pai tem. E aprova as coisas que o inimigo também aprova. Paulo deixa claro que quem anda assim, que quem anda conforme os seus próprios impulsos, sem ter Deus em conta, não herdará o reino dos céus. Ou seja, vai para o inferno. Se não forem regenerados por Cristo, irão para o inferno. Outra consequência do pecado é que nos torna ou nos lança fora da família de Deus. O final do verso 3 diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A última consequência que Paulo deixa claro sobre aqueles que têm pecado é que estão fora da família de Deus. No final do verso 3, é como se Paulo desse a última cartada para que se porventura alguém afirme: não, espera aí, eu não sou assim tão mau. Eu até sou bom. O diabo, ele não tem assim tanta influência na minha vida. Eu até faço coisas boas. Se alguém ainda pensasse assim, Paulo deixa claro que o pecado, que o mal é algo intrínseco dentro da sua vida. É algo intrínseco dentro do ser humano. Ele diz que por natureza eram filhos da ira. Que o ser humano, na sua condição natural, vinda assim que nasce, anterior à regeneração, tem uma natureza pecaminosa. Todo o ser humano, quando nasce, é completamente depravado e tem os seus desejos todos inclinados para o sentido oposto ao Senhor. Isso lança por terra a ideia de que o homem tem um livre-arbítrio e que consegue escolher a Deus por si mesmo, pois não é assim tão mau. É impossível. O homem não consegue escolher a Deus, o homem só irá escolher naturalmente o diabo. O fato de ser filho da ira, como Paulo diz aqui, também desfaz aquela frase que é muito comum: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Isso fica claro aqui que o pecador, o descrente, o filho do diabo, é também alvo da ira santa de Deus. Deus não somente odeia o pecado dele, mas também tem ira para contra essa pessoa. Ou seja, Deus não leva a pouco o pecado do homem. Deus, ele tem ira. Deus age contra quem é contra ele. Amados, o ser humano, ele não está doente. Ele não tem apenas alguns problemas, não tem apenas algumas dificuldades. Ele não precisa apenas de um aprimoramento. O ímpio está morto e é inimigo
de Deus. Essa é a condição do ímpio. Irmãos, é apenas se souberem desta má notícia que o ímpio entenderá que está morto e que precisa do Senhor. Saber isto nos deve fazer entender que o Evangelho não deve ser aguado ou reduzido ao se retirar as palavras duras sobre o pecado. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se a Bíblia nos diz o que é pecado e que há pecado, temos que ensinar sobre o pecado, para que entendam que precisam do Senhor. Nós não podemos esconder isto. João 16, 8 e 9 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Ou seja, isto é o que o Espírito Santo faz. Por meio da sua palavra, irá convencer o mundo do pecado. Então, temos que ensinar sobre o pecado. Temos que ensinar sobre a seriedade do pecado, que é uma ação contra Deus e que nos afasta do Senhor e que nos levará para rumo ao inferno. Eu repito aquilo que quero que retenham esta manhã. Nós precisamos reconhecer nossa natureza pecaminosa para que possamos compreender a generosidade da graça divina. Amém? Eu não queria concluir esta pregação assim de forma tão pesada ou apenas com más notícias. Não o faço porque Paulo também não o fez. Olhem lá comigo, verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, a solução para o pecado está somente em Deus. E o texto nos fala sobre 3 atributos de Deus. Que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus de amor e Deus é um Deus de graça. Sobre Deus ser um Deus rico em misericórdia. Essa é uma das qualidades mais essenciais que Deus tem. Especificamente, é a qualidade em Deus pela qual Ele cumpre fielmente as suas promessas e cumpre o seu relacionamento de aliança com o seu povo escolhido, apesar da sua indignidade e a sua infidelidade. Como vimos no capítulo 1, Deus escolheu alguns para que esses fossem salvos. Antes que o mundo fosse criado, Deus decidiu quem ia ser salvo. Isso, dentro do contexto aqui, se refere ao seu povo judeu e aos gentios, mas Deus ele já sabia o que ia acontecer. Deus ele já sabia que o pecado ia entrar no mundo, que o povo ia agir contra ele, que os judeus iam ser um povo, apesar de serem escolhidos, iam ser um povo terrível. Deus entendia que o ser humano era mau, mas ainda assim, Ele trouxe a salvação. Ainda assim, Ele agiu com misericórdia. Ainda assim, Ele enviou o seu Filho e cumpriu as suas promessas. Ele trouxe a salvação para os eleitos. Isso é misericórdia. É esse Deus que nós adoramos. Deus também é um Deus de amor. Verso 4. Por causa do grande amor com que nos amou. Deus nos ama com amor sacrificial. Ele enviou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Essa foi a maior prova de amor possível. Amou e amou até à morte, e morte de cruz. Uma cruz que era para mim e para ti. Uma cruz que era para pecadores e não para um Deus santo, justo e bom. Mas Ele pagou o preço por nós. E por último, diz que esse Deus é um Deus cheio de graça. Verso 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 7. Para
mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo. 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é graça? Bem, é aquilo que se concede a outro, a ação de quem se oferece para fazer algo que não é obrigatório. Repito, aquilo que se concede a outro, a ação de quem se oferece para fazer algo que não é obrigatório. O homem não merecia Cristo. O homem não merecia que Deus viesse e o fizesse. Deus não era obrigado a fazê-lo, mas decidiu agir de forma salvadora para com o homem por graça. Esse é o mesmo Deus que é descrito aqui no capítulo 1, que agora ainda se torna mais impressionante. Porque esse Deus todo-poderoso, muito superior, um ser totalmente outro, apesar do homem ser contra ele, age em graça, em amor e em misericórdia. E tudo isso já acabando, independentemente do homem. Versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ele não apenas nos deu vida, mas nos fez parte da sua família, apesar de nós, porque nós não conseguíamos estar a fazer nada. Como eu disse já, mortos. Os ímpios são mortos, incapazes de fazer qualquer coisa. Mas Deus nos torna parte da sua família e nos coloca ao lado dele, nos torna seus filhos. E todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo não são mais considerados inimigos de Deus. Não estão debaixo da ira santa do Senhor, mas são passados a ser filhos de Deus. Não mais filhos do inimigo. Não mais filhos do diabo, não mais destituídos da graça de Deus, mas fazem parte da família de Deus. Irmãos, igreja e aqueles que nos estão a visitar, nós precisamos reconhecer a nossa natureza pecaminosa para que possamos compreender a generosidade da graça de Deus. O nosso pecado é mau. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado é uma ofensa contra Deus. O nosso pecado foi aquilo que pôs Cristo naquela cruz. Que nós, ao observarmos isto, a grande misericórdia, a grande graça de Deus, tenhamos vidas santas para o louvor da glória de Deus. Que nós tenhamos vidas piedosas, não como uma dívida para com o Senhor, pois Cristo já pagou tudo, mas como um coração agradecido pela misericórdia, pelo amor e pela graça que Deus teve para com os seus filhos, para conosco. Se estás aqui hoje, se ainda não te arrependeste dos teus pecados, se não entendeste ainda, ou se não tinhas entendido, ou se ainda não te tinham dito que os teus pecados te afastam de Deus e que tu estás rumo ao inferno por causa deles e Deus é justo, por isso, a Bíblia nos diz que hoje é dia de salvação. Arrepende-te. Confia em Cristo que Ele salva. A Bíblia nos diz que se tu confessares os teus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Não rejeites a oportunidade de arrependimento enquanto ainda tens vida física, pois após aqui, acabou. Oremos. Pai, te agradecemos, pois tu és bom para connosco apesar de nós. A tua palavra ela é clara, que somos pecadores, que não somos merecedores do fogo que temos hoje. Mas tu estendeste a tua misericórdia sobre nós, o teu amor e a tua graça, enviando ao teu Filho para
morrer pelos nossos pecados, Senhor. E Tu hoje nos tornas filhos Teus, não pelos nossos méritos, mas por causa de Ti apenas, Senhor. Te pedimos que Tu salves aqueles que não Te conhecem, Senhor. Que hoje seja dia de salvação, Senhor. Que hoje seja dia de arrependimento, que ao observarmos que estamos completamente mortos, possamos nos render a Cristo, que é o único que nos pode dar a salvação, Senhor. É isso que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.